Hum? Agora aqui, ao vivo. Não, também. Muito boa noite, doutores, doutoras, boa noite, nobre professor Fernando Lima, boa noite aos nossos internautas. Estamos aí abrindo mais uma live hoje, dia 9 de maio de 2022, quando são exatamente 20 horas e 32 minutos. Nós estamos transmitindo diretamente do Rio Grande do Sul, hoje com a participação muito honrosa e sempre muito importante do professor Fernando Lima, um especialista em direito constitucional, foi professor durante muitos anos, mais de 20 anos, aí no estado do Pará, e nós hoje estamos muito orgulhosos de tê-lo aqui. Pois é, imagina, doutor, imagina, professor. Então, nós vamos abrir o espaço hoje, saudando os nossos presidentes regionais, suplentes, internautas, jornalistas, doutor Domingos da Paz, doutor José Luiz, especialmente do Jornal o Novo, que tem a sua plataforma noticiosa no Twitter, e a todos aqueles que retransmitem as nossas lives. Queremos também, excepcionalmente hoje, homenagear os nossos aniversariantes da semana, que completaram mais um ano de vida com a graça e bondade de Deus. Nós queremos também pedir oração muito especial pelo restabelecimento da saúde da nossa presidente regional, doutora Cátia Maria Oliveira Cavalcante, do estado de Pernambuco, a presidente regional de Pernambuco, da ANB, que se encontra enferma, hospitalizada em Pernambuco, em Recife. Portanto, pedimos a Deus para que restabeleça sua saúde e pedimos também que todos aqueles que puderem e nele creem, que Deus possa interceder no restabelecimento da saúde da nossa querida presidente de Pernambuco. No início das lives, e essa é mais uma delas, empresto relevância às forças motoras da sabedoria divina, lembrando de uma frase lapidar de Edmundo Burke, que diz que no meio de um povo geralmente corrupto, a liberdade não pode durar muito. Isso é uma triste realidade que nós vivemos. Cada um de nós tem um pouco de Daniel Silveira, se não muito. Nosso povo, nosso país, se tornou refém das ilicitudes e da soberba face ao nosso silêncio. Se queremos mudanças, temos que começar por nós, sem esperar que o tempo se encarregue apenas das respostas, sem a iniciativa da ação. Quem não luta pela sua liberdade terá que aceitar a liberdade imposta pelos outros. A ANB vem se destacando no cenário do direito pelas ações coletivas de um quadro de filiados dirigentes altamente seletivo, determinados e investidos das prerrogativas de exigir não só das autoridades constituídas, mas as mudanças de paradigmas em cada um de nós mesmos, propondo mudanças e conquistas ilegalmente subtraídas pelos que têm o direito de preservar a dignidade de uma nação. Professor Fernando Lima, aqui temos também, vamos dar as boas-vindas à nossa doutora Leonice de Oliveira Vieira, do estado de São Paulo, e assim estamos triangularizando o nosso bate-papo de hoje. Doutor Fernando, para as suas considerações iniciais, seja muito bem-vindo e mais uma vez muito obrigado por aceitar o convite da ANB de participar dessa importante live sobre esse tema tão especial que nós vamos nos debruçar hoje. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez nesta luta que envolve não apenas, eu acredito, já quero ampliar um pouco o debate, não apenas as ações que estão sendo propostas contra os bacharéis advogados, que na verdade são advogados,
porque o exame da OAB é inconstitucional. Nós já dizemos isso há uns 30 anos, mais ou menos. E os outros absurdos também que acontecem. Por exemplo, a lei, que inclusive nós sabemos que foi uma lei, de certa forma, fraudada na sua própria elaboração, que é o Estatuto da OAB, a lei estabelece que a OAB, através de provimento, regulamentará esta lei. Isso não existe, porque a Constituição diz que as leis são regulamentadas pelo chefe do Executivo. Então, uma lei federal é regulamentada por um decreto do presidente da República. Uma lei estadual é regulamentada por um decreto do governador, e por aí vai. Então, o que acontece? A lei da OAB estabeleceu as anuidades, por exemplo, a questão das anuidades. Essas anuidades serão fixadas através de provimento. E os tribunais no Brasil têm se dividido, e uns dizem que é constitucional, outros dizem que é inconstitucional. Veja bem, fixação de lei, aí eles dizem, não tem natureza tributária, mas evidentemente que tem natureza tributária, porque quem não pagar a anuidade não poderá exercer a profissão, mesmo aqueles que já têm a carteira da OAB, já passaram no exame da OAB ou são advogados antigos, como eu, que não precisei fazer o exame de ordem, porque esse exame só foi criado em 94 e, na verdade, só foi aplicado a partir de 2000, mais ou menos, a partir do ano 2000. Quer dizer, a OAB fixa tributos através de provimentos, tá? E os absurdos acontecem no Brasil todo, porque existe uma parceria, digamos assim, entre OAB, por interesses importantes, inclusive, interesses muito grandes, parceria entre a OAB e determinados setores do judiciário que colocam esses interesses espúrios acima do respeito à Constituição Federal e começam a inventar absurdos, tipo esse, de que um tributo é criado por uma lei que é também questionada e regulamentado, né, fixado o seu valor, a OAB fixa o valor. Aliás, existe uma lei federal estabelecendo um limite máximo para essas anuidades, que eu não me engano, não tenho certeza se ainda é de R$500, mas as anuidades da OAB estão na faixa de R$1.000, mais ou menos. Então, os absurdos vão se multiplicando pelo país porque não se respeita mais com a conivência de setores políticos, de setores do judiciário, do Ministério Público, né, que fazem vista grossa a esses absurdos todos. Eu quero até falar um caso que aconteceu aqui no Pará, há 2 anos atrás, né, foi publicado no Diário Oficial uma lei, supostamente assinada pelo governador, mas foi publicada no Diário Oficial. Essa lei, veja bem, essa lei tipificava o crime de divulgar notícias falsas com a utilização de computador, tablet, celular, não sei o que, etc. Tipificava uma lei. Ora, isso não é competência do Estado. A tipificação de crimes é competência do governo federal, né? Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República. Pois bem, essa lei foi publicada no Diário Oficial do Estado. Uma lei elaborada pela Assembleia Legislativa do Estado, assinada pelo governador, lá no Diário Oficial. Veja bem, e essa lei tipificava os crimes e dizia que caberia ao governador fixar as penas. Veja bem, além da lei, o governador é que ia dizer qual seria a punição aplicável. Bom, depois o governador publicou dizendo que foi aplicado por engano, que ele não teria sancionado essa lei. E eu não sei como ficou essa história, mas apenas para ilustrar mais ainda a que ponto nós estamos chegando nos absurdos jurídicos, né, que acontece aqui. Ora, a Assembleia Legislativa tem 200 assessores para dizerem que não pode fazer isso, né?
E o meu também Professor, tem 200 assessores. Pois não. professor, quem é o advogado, ou quais são os advogados que elaboraram essa lei? Será que essa gente não... de que faculdade eles saíram? Tem uns 200 assessores na Assembleia Legislativa para dizer que não é possível fazer uma lei tipo um crime na Assembleia Legislativa do Estado. Não é? Não foi por falta de aviso, provavelmente foi porque queriam fazer, porque queriam evitar qualquer crítica, etc., a história da censura. Nós estamos no Brasil atualmente com uma censura. As redes sociais estão censuradas. Não é culpa do Twitter, do Facebook, não. Mas porque existem setores dentro do Brasil que exigem que essa censura seja feita, ou então eles não permitem que a rede funcione no país. Né? Eu estou com o meu Facebook censurado por causa de falar mal da Covid, das vacinas, etc. Está tudo censurado. Pois aí, nós também, como canal aqui, nós tivemos um vídeo tirado do ar, justamente por falar das dúvidas que existem em torno desse xing-ling, como dizem, né, por aí, e que nos impõe uma certa restrição ao limite, digamos, do direito à liberdade de expressão, uma consagração das garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Né? E nós estamos cerceados, não, professor? E nem o deputado federal pode falar. Veja só, a que ponto chegou. Um deputado federal que não tem liberdade de falar, o nome dele é parlamentar, é para isso que ele serve, é para falar. Né? É o órgão que tem obrigação não apenas de legislar, mas também de fiscalizar. Fiscalizar, denunciar o que está acontecendo de errado, etc. O problema é que existe aquele comprometimento entre o Senado, principalmente, e o Supremo Tribunal Federal, então uns não querem mexer com os outros e fica essa situação de desrespeito completo da Constituição Federal. Não se respeita mais a Constituição. Eu vi hoje, recebi um e-mail seu, professor, tratando da questão das anuidades, inclusive envolvendo o Conselho Regional de Medicina, em que o Poder Judiciário cria tributo por lei, por decisão judicial. Ora, nós estamos ultrapassando a raia de tudo aquilo que nós aprendemos nas faculdades de Direito. Né? Os livros de prateleira de direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito civil, estão sendo derrubados, todas as prateleiras. E os renomados juristas silenciaram. O que está por trás disso tudo, professor? Muitos juristas têm se manifestado agora, né? E dizendo, por exemplo, no caso do Daniel Silveira, etc. Né? Agora, no caso do médico lá, o senhor sabe que o Conselho Federal de Medicina andou querendo criar um exame nos moldes do exame da OAB, que, aliás, isso era interesse da OAB, que outros órgãos profissionais também criassem um exame semelhante, porque isso iria fortalecer mais a posição da OAB. Porque a posição da OAB na situação atual é absurda, porque dá a impressão que o advogado é tão perigoso para o público, né, para a situação mais perigosa do que um médico, por exemplo. Olha, se o exercício ilegal da medicina é crime, mas o exercício ilegal da advocacia é apenas contravenção penal. Por quê? Porque quando o advogado não trabalha corretamente, ele não mata o paciente dele, né? Ele causa problemas, etc., mas não é uma situação tão grave como a do médico, do dentista e do farmacêutico, que é crime. Advogado é apenas contravenção penal. Então, por que as faculdades de direito não são suficientes para formar o bacharel advogado? Nós recebemos um diploma. Esse diploma autoriza o exercício da profissão, como já dizia Rui Barbosa.
Você recebe o diploma, você está pronto para exercer sua profissão. Agora, você pode ser um bom advogado ou não, vai depender do dia a dia, da honestidade, de aprender na prática, etc. Né? Se ele for desonesto, não adianta, a melhor faculdade não vai formar um bom advogado. Né? Se a corrupção for tão generalizada, os bons advogados não vão conseguir trabalhar, como realmente é o que acontece. Né? Os bons advogados acabam ficando prejudicados, não conseguem trabalhar porque aqueles advogados desonestos é que vão fazer as parcerias para conseguir resolver todos os problemas com toda a prioridade. Aí é que é o problema. Então, lá eles tentaram no Conselho Federal, e eu estive em contato vários anos com eles lá, e não conseguiram, até hoje, criar o exame para o médico, para o bacharel em medicina, para que ele pudesse receber sua carteirinha para começar a trabalhar. E há muitos anos que eu não entrava em contato com ele, por uma extraordinária coincidência, ele me passou aquele e-mail hoje falando sobre os processos que ele tem na justiça e que até agora ele ainda não conseguiu resolver nada, porque a justiça também não funciona. Os juízes estão todos home office e não querem voltar ao trabalho presencial, porque é muito interessante trabalhar home office, né? Do que ter que sair de casa. Com toda certeza. Eu recebi o seu e-mail hoje e eu fiz uma análise, né, e eu até achei curioso de um outro detalhe que eu me permito ler aqui, que foi lido, foi escrito, que, coincidência ou não, eles estão novamente vindo com essa narrativa de que todos os conselhos de classe devem se submeter a uma regra específica, com exceção da OAB. Por que isso, professor? O conselho da OAB não é um conselho? O que, afinal de contas, é? O que é sui generis? O que é entidade ímpar? Onde isso se enquadra? Não existe. E a OAB recebe anuidades, a OAB recebe milhões das taxas cobradas para inscrição no exame da OAB e não presta contas a ninguém. Essa discussão a respeito da prestação de contas da OAB, essa discussão é muito antiga. Ela ainda é da época do antigo Tribunal Federal de Recursos. E até hoje não se consegue coisa nenhuma. Mas por quê? Porque a OAB, os dirigentes da OAB, têm muita influência dentro do Poder Judiciário. Eles indicam o quinto constitucional. Em todos os tribunais, a quinta parte dos juízes é indicada pela OAB. No Supremo Tribunal Federal, e por aí vai. Até nas faculdades de Direito, a OAB consegue colocar professores nas faculdades de Direito, com a influência. Professor, a nossa presidente do Estado da Bahia, da ANB, está fazendo a seguinte pergunta. Doutor Fernando, boa noite. O senhor falou, não precisou fazer o exame de ordem, porque na sua época não precisava, correto? Naquela época também o senhor nada pagava como anuidade, correto? Anuidade, eu acho que desde que eu tirei a minha carteira da OAB, em 67, eu me formei em 66, né? Em 67 eu tirei a carteira da OAB. Eu acho que naquela época a gente já pagava anuidade, só que era uma anuidade baratinha. Agora, deixa eu relembrar uma coisa interessante. Quando eu era aluno da antiga Faculdade de Direito aqui do Pará, a gente já ouvia pelos corredores, olha, é necessário criar um exame da OAB, porque as faculdades não prestam. Então nós temos que criar um exame para melhorar o nível da advocacia. Essa conversa já vinha dos anos 60. Eles só conseguiram fazer isso quando o projeto, lembra que foi feito um projeto de lei, tá? Foi aprovado no Congresso Nacional, criando um exame, e o Collor vetou. Então, os dirigentes da OAB imediatamente pediram o impeachment do Collor no Congresso. O Congresso foi afastado e logo depois, então, como era o nome do presidente que assumiu no lugar, o vice Itamar Franco. Itamar Franco. Pois é. Então, no governo do Itamar Franco é que foi aprovado a lei
da OAB, dentro desse, o novo estatuto da OAB, que veio substituir o estatuto antigo, que era também antigo, dos anos 60, eu acho, e nesse estatuto, que é questionado, que foi falsificada a assinatura do Itamar Franco, etc., e nesse estatuto consta o exame da OAB, consta que a OAB pode fixar as anuidades que ela quiser e etc. Mas eu acho que a gente já pagava anuidade desde aquela época, desde os anos 60. Agora, veja bem, me diga se um professor de direito pode concordar que o ensino não presta e que o exame da OAB é necessário. Eu já tive muitas discussões, até com coordenador de curso de direito, porque eu dei aula numa meia dúzia de faculdades aqui em Belém, e eu já tive muita discussão. Não, mas o exame é constitucional, é necessário, porque as faculdades não prestam. Eu digo, quer dizer que então você, como professor de direito, você reconhece que você está enganando os alunos aqui. Porque você dá aula para os alunos, depois você dá um diploma para eles, e depois você diz, olha, esse teu diploma não vale porcaria nenhuma, tu vai ter que fazer um exame. Se tu não fores aprovado no exame da OAB, que eu não sei por que a OAB é que tem que fazer o exame, né? Para ganhar dinheiro e para reprovar 90% dos candidatos. Quer dizer, é um exame que é feito para reprovar justamente, porque eles não querem concorrência. Eles não querem muitos advogados no mercado para não tirar o lucro do escritório deles. E querem continuar colocando os bacharéis em direito para trabalhar como boy de escritório. Professor Fernando, ali a doutora Alicia Greco da Bahia continua. Pois bem, doutor Fernando, hoje, sim, sabendo que a OAB já está extinta e sabendo que a OAB cometeu crime federal, como o doutor se sente sabendo de tudo isso? Pois é. Ficamos revoltados, né? Mas o que é que nós podemos fazer? Nós não podemos nem tirar a tornozeleira do Daniel Silveira e mandar buscar dos Estados Unidos o Alan dos Santos, que também, se pisar aqui no Brasil, vai ser preso. Isso não seria, não está na hora de uma ação mais enérgica, professor? Mas como seria? Aí que é complicado, porque... Me permita um questionamento, professor. Como professor de Direito Constitucional há tantos anos, onde é que está o limite da aplicação do artigo 142 da Constituição Federal? Isso está sendo muito discutido ultimamente. Agora, resta saber, né, quais seriam as consequências disso aí. Né? Exatamente. Porque, veja bem, o nosso debate aqui é jurídico, não interessa grande mistura com política, essas coisas. Mas o maior absurdo é o Lula ser candidato a presidente. Quer dizer, o Lula conseguiram, através do Supremo Tribunal Federal, anular os processos. Claro que não anularam os crimes que foram cometidos e comprovados, etc. Só está faltando, aliás, não está faltando, parece que o Lula já andou pedindo indenização para o Moro, indenização para o Deltan Dallagnol, porque ele foi prejudicado quer dizer, no fim, quem vai para a cadeia é o procurador e o juiz que vai para a cadeia, porque soltaram o criminoso. Né? Eu acho, claro, já fui até bloqueado por causa de falar essas coisas, mas eu acho um absurdo. Claro que não se sabe exatamente o que é que está acontecendo, se bem que hoje em dia nós temos redes sociais e sabemos muito mais do que há 20 ou 30 anos atrás, em que nós tínhamos que acreditar nos jornais e nas televisões, que eram naturalmente controladas. Olha, falar em controle das televisões e dos jornais. Há muitos anos atrás, eu publicava meus artigos sobre a OAB, sobre a inconstitucionalidade do exame da OAB, eram publicados nos jornais aqui de Belém. Então, sabe o que aconteceu? A OAB mandou censurar os meus artigos. Não consegui publicar mais nada. Não, a gente não publica mais. Quer dizer, censura. Né? Porque a OAB não gostava, os dirigentes da OAB não gostavam dos meus artigos, porque eu falava que a OAB o exame da OAB era inconstitucional. Então foi censura. O Jornal de Belém não publicava. Só que agora, os meus artigos estão na internet.
todos podem acessar na internet. Eu posso colocar no Facebook, etc. A gente tem acesso à informação até demais, né? As informações se multiplicam. Professor, eu tenho aqui, inclusive no meu computador, o seu nome com todos os seus artigos guardados aqui. Então, há muitos anos que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho feito, né? E principalmente pelas suas grandes exposições, justamente no combate a essa injustiça imposta a um setor específico, como disse o presidente da República certa feita, logo depois de sua eleição. O exame de ordem proposto pela medicina é uma metástase do exame da OAB, né? E nós sabemos no que tentaram, não conseguiram fazer. Não conseguiram fazer exatamente como era. Então, doutora Leonice, nós não damos as boas-vindas para a doutora Leonice, doutora. Agora, vamos lá, doutora. Vamos lá, doutora. Seu microfone está fechado. Está fechado. Deu. Boa noite, doutor Fernando. Prazer em revê-lo. Doutor Carlos, boa noite a todos, advogados, advogadas e os internautas que estão presentes aqui, junto a mais uma live aqui. Porque essas lives, elas só trazem esclarecimentos, as verdades e a justiça, né, que tem que estar, o direito tem que ser colocado. E quando o direito não está sendo colocado, nós temos que buscar a justiça, para que ela prevaleça. É preciso lutar pela justiça. Exatamente. Voltando aí, só uma coisinha, doutor Carlos. O doutor Fernando, ele colocou que o advogado estaria na contravenção penal. Certo, doutor Fernando? Sim. Mas o que diz o artigo 282 do Código Penal? Lá não está 3 profissões no artigo 282, que seria medicina, o farmacêutico e o... Medicina, o farmacêutico e o dentista? Isso. Ótimo. Saiu dali, por exemplo, no artigo 282, nós temos 2 situações, não temos? Nós temos as situações daquele que exerce a profissão sem ter a formação, ele estaria numa pena mais agravada. E nós temos a situação daqueles que exercem a profissão, mas por alguma razão está com o seu exercício profissional suspenso, ele estaria numa pena mais amena, menos agravada. Uhum. Aí cai a contravenção, porque a contravenção penal, ela se é aplicada na dosometria da pena. O advogado, ele não está na advocacia, no exercício legal da profissão, e nunca esteve. A lei do Código Penal ela é de 1940. A contravenção penal é de 1941. Ou seja, qualquer profissional que não tiver a formação para exercer e estiver exercendo uma profissão, um engenheiro, se ele estiver exercendo uma profissão e não tiver a formação, o seu curso superior de engenheiro, ele está no exercício legal da profissão e está lá na pena mais agravada, na dosometria da pena mais agravada. Um engenheiro que ele tem a formação, porém, por alguma razão, ele está com o seu exercício profissional suspenso, ele está na contravenção penal. Então, a advocacia nunca esteve nem no exercício legal da profissão de pena mais agravada e muito menos na contravenção penal. Nunca se pode falar que seria um crime exercer a advocacia sem a qualificação. Ela não tem tipo de crime. Até na contravenção penal, o crime ele tem que estar tipificado. Não existe contravenção penal sem tipificado. E o exercício legal da profissão na advocacia não tem crime. Não tem crime. Isso foi assim, foi uma aberração que eles trazem desde lá de trás, dizendo que exercer a profissão do advogado, porque ele é advogado pelo seu diploma, pelas suas cadeiras acadêmicas formadas. Aqueles que formaram nas cadeiras acadêmicas são advogados também, porque eles possuem o seu diploma de ciências jurídicas ou sociais,
ou mesmo bacharel ou bacharela em Direito, que nós sabemos que é o grau que atribui a qualquer profissional o curso superior, o diploma reconhecido. Né? Então, aqueles próprios lá, eles também estariam dentro de um exercício legal da profissão, né? Porque se eles não têm, porque tem muitos que eles ministram aula de direito e não têm, e nem passaram por este exame que até 94 é sabido de todos que não existia. Por quê? A Constituição Federal, ela era cumprida, o seu artigo 5º, seu inciso 13, que é livre o exercício profissional. A Lei da União, o artigo 201 da Constituição Federal, que compete à União, à educação, era cumprida. A Lei de Diretrizes Básicas Educacionais eram cumpridas. A partir do momento que nós já temos conhecimento do que aconteceu com o Decreto 19.408, que foi expressamente revogado no todo e permanente, o que eles fizeram? Aprovaram o PL 2938, que deu origem ao 8.906, pegaram o jabuti, mais um jabuti, né? Colocaram lá dentro do artigo 8º, da 8.906, que o exame será aplicado por provimento. Provimento é para investir de cargos públicos, não é isso? Eu vou lá, o juiz, ele pegou o diplominha dele, igual o meu, igual do senhor, igual do doutor, igual de todos os advogados e advogadas, prestou um concurso, está lá na Lei 8.112. Ele foi aprovado, ele está investido do cargo público. Mas qual foi o requisito para ele? Era o diploma. Quando ele tirar essa vestimenta, que ele se aposentar, foi exonerado do cargo, esse tipo de coisa, o que vai acontecer? Ele é advogado, ele vai advogar. Mas isso é para todos, todos. Então, o exercício legal da profissão nunca existiu na advocacia. Por isso, foi aprovada aquela proposta na comissão do Conselho Federal da OAB, em novembro de 21, eles quererem tornar crime o exercício legal da profissão. Eles querem criar o tipo crime, porque nunca existiu. É o tipo penal. Eu desconheci essa tentativa de tipificar como crime o exercício ilegal da advocacia. Agora, veja, mas aí eles vão ter que passar por uma comissão de mudança de Código Penal, o presidente vai ter que sancionar, e não vai ser sancionado. Professor, agora, do professor Fernando Lima e doutora Leonice, eu sempre comentei e continuo afirmando, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma cria do IAB. Isso, para mim, está muito claro. É o IAB que criou esse monstro, como criou o Supremo Tribunal Federal, a quem eles rendem homenagem. Enganaram Getúlio Vargas para criar a OAB. Enganaram. E mais do que isso, a Ordem dos Advogados do Brasil parece que criou o Vaticano em Brasília, professor. Um governo independente. Deixa eu lembrar. O senhor sabe como foi construído o Palácio da OAB em Brasília? Não faço ideia, mas eu posso imaginar. Com dinheiro público. Viu? Sim. A Câmara Distrital Legislativa de Brasília, naturalmente a pedido dos dirigentes da OAB, aprovou uma lei dizendo que tantos por cento das taxas judiciárias, né, seriam transferidas para a OAB para a construção do Palácio da OAB em Brasília. E parece que eu acredito que até hoje a OAB continua recebendo esse percentual das taxas judiciárias para essa finalidade de construir o seu palácio. Quer dizer, existe essa parceria desses interesses entre os dirigentes da OAB, não são todos, claro, né, que agem dessa maneira, mas muitos que aproveitam da posição como dirigente da OAB para conseguir essas vantagens, porque a OAB é necessária para controlar o exercício da profissão, e nós temos que fazer o exame de ordem para evitar que a advocacia seja prejudicada. E o senhor conhece o luxo do Palácio da OAB? Dos Sim. Carros oficiais, etc., as mordomias, que eles não prestam contas de nada do que a OAB recebe, milhões do exame de ordem, milhões das anuidades, cobradas indevidamente também, porque não foram criadas por lei, né? Cobradas indevidamente. Agora, veja, se o bacharel em Direito
ele pega o seu diploma, para conseguir a carteira da ordem, né, ele tem que ser aprovado no exame inconstitucional da OAB. Se ele não for aprovado nesse exame, ele não tem a carteira. Então, a OAB vai dizer que ele não pode exercer a profissão porque ele não está inscrito na OAB. Porque a regra geral é a seguinte, é que o profissional, médico, engenheiro, advogado, etc., ele vai fazer um curso controlado pelo MEC. O MEC vai verificar se aquele curso é suficientemente bom para que ele possa depois exercer aquela profissão, né? E depois que ele terminar aquele curso, ele vai pegar o diploma e vai comparecer no seu conselho profissional e tirar sua carteirinha. Por que essa carteirinha? Porque o governo brasileiro, o MEC, transferiu para os conselhos profissionais essa função de fiscalizar a profissão. Agora, só a título de mais um detalhezinho interessante. Os médicos que falaram mal das vacinas e que fizeram a apologia do tratamento precoce de hidroxicloroquina, alguns foram até caçados pelo seu conselho de medicina. Eu acho que aqui no Brasil alguns ficaram impedidos de exercer a profissão. Por quê? Porque são médicos perigosos, porque estão dizendo que a Covid não existe e que tem que tomar o remédio. Aí o conselho de medicina, se não pagar a anuidade, também fica impedido de exercer a profissão, correto? Não, agora não fica mais. Não fica mais? Não fica mais. Vai só ser processado. Vai Professor, vai sofrer um processo, uma execução fiscal. Se existe uma execução fiscal, veja bem, se existe uma execução fiscal para a cobrança das anuidades, é porque a anuidade é tributo. E se a anuidade é tributo, ela só poderia ser fixada por lei. Pronto. E não por provimento por ato administrativo. Não por provimento administrativo, pois é. Professor, olha aqui que o nosso diretor de comunicação social, Dr. Maurício Rabelo, nos traz aí. Goiás, o prefeito de Goiânia... Eu lembro dessa também. E é recente agora, né? Essa é recente, é. Eu lembro de uma parecida com essa. Não era essa de Goiânia, eu acho que não. Pois é. Doou uma área enorme no centro da cidade. Para quê? Para fazer naturalmente, o prefeito vai ser muito bem visto lá pelos dirigentes da OAB, porque ele é um benfeitor da OAB. Né? Com dinheiro público. Com dinheiro público. Né? Isso aconteceu aqui em Belém, eu não vou nem falar, para não meter religião no caso, mas prédios federais têm sido doados assim, de qualquer maneira também, que não leva em consideração o interesse público, né? Porque o que é público não pode ser, o governante não pode dispor da coisa pública no seu interesse ou no interesse de A ou B, tem que ser para o interesse público. Professor Fernando, quando em 1991, pelo decreto 11, anexo 4, foi extinto o decreto 19.408 de 1930, ali a OAB foi extinta, né? A sua personalidade jurídica foi extinta, inclusive essa matéria está sendo discutida no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em uma ação declaratória de inexistência da personalidade jurídica impetrado pela ANB. Agora, o que me deixa curioso, quando essa entidade foi extinta em 1991, não era de se esperar que a Receita Federal, o próprio governo federal, requisitasse o seu patrimônio, uma vez que era uma entidade autárquica e a ela pertencia, ela não teria que ter devolvido esse patrimônio ao erário público? O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a OAB não é autarquia, a OAB é uma entidade sui generis, ou seja, é uma entidade que ninguém sabe o que é, uma entidade fantasma, né? Porque não existe entidade sui generis no direito. Ou é autarquia, ou é empresa pública, ou é qualquer uma entidade sui generis, não existe. Mas, professor, nós somos operadores do direito, o grande mestre em direito constitucional que o senhor é.
nós, como operadores de direito, temos que nos curvar à ilicitude de uma decisão legislativa do Poder Judiciário? Temos que continuar lutando, criticando e tentando que algum tribunal, algum juiz escute a voz da razão e resolva defender a Constituição em lugar de defender interesses de A ou B. Né? Pois é isso que eu fico indignado, isso me deixa um pouco desconfortável, professor, porque se nós estamos diante daquilo que nós tivemos como professores, grandes mestres do direito, e esses mestres do direito nos deram, através da nossa academia, esse arcabouço do conhecimento jurídico, inclusive participando de audiências públicas, né, tendo contato com o juiz, tendo contato com os professores, desembargadores, ministros, inclusive com todas as áreas do direito, e ao final nós temos que nos curvar diante das ilicitudes que o próprio Poder Judiciário impõe. Quer dizer, quando o rei é fraco, os barões tomam conta, professor? Pois é. É isso que acontece, né? Aí, veja bem, a situação realmente, hoje em dia, é preocupante, devido a esse conflito entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal já ultrapassou todos os limites da razoabilidade, né? Não é mais nem necessário falar a respeito disso. E veja bem, o presidente da República concede um indulto a um deputado federal. Mas o deputado federal era um criminoso, ele merecia ficar preso, como a gente vê os comentários. O problema não é esse. O problema é que o deputado federal tem imunidade parlamentar. Se alguém quiser punir o deputado federal, cassar o mandato dele, isso é competência da Câmara dos Deputados. Então, Exatamente. O Supremo Tribunal Federal não pode ser a vítima que está sendo criticada, não pode ser o Ministério Público para acusar, não pode ser o juiz para julgar. É um absurdo colocar uma tornozeleira. O presidente da República concede um indulto ao deputado e o Supremo Tribunal Federal continua insistindo em que ele tem que usar a tornozeleira e tem que ficar... Só falta botar uma tornozeleira no presidente Bolsonaro, né? Porque estão abusando há muito tempo. Agora, o artigo 142, que o doutor Schneider falou, aí, naturalmente, que havendo um conflito insolúvel entre os poderes, alguma coisa tem que acontecer. Aí seria o quê? Um golpe militar. Isso não seria interesse de ninguém. Se bem que também não é interesse continuar nesse regime que nós estamos, que não é democrático, porque nós não temos mais direito de liberdade de expressão, temos sérias dúvidas de que se nós votarmos, os nossos votos poderão ser fraudados, né? E até os deputados podem ser presos, quanto mais nós. Quando nós nos manifestamos nas redes sociais, podemos ser presos também a qualquer momento. Então, isso é uma democracia? Não estamos também num regime democrático. Por quê? Porque os poderes não são independentes e harmônicos. O que está havendo é um superpoder, que é o Supremo Tribunal Federal, que está tomando todas as decisões, enquanto que o Executivo tenta contornar e tenta impedir alguns absurdos, mas vamos ver como é que vai ficar a situação. O que é que vai acontecer até as eleições, vamos ver. Inclusive o Supremo Tribunal Federal legislando, tirando o decreto do presidente de diminuir imposto, né, como o caso do IPI da Zona Franca de Manaus. Meu professor... A Petrobras aumentando, como aumentou hoje o diesel, o que é que vai acontecer aí? Vai haver greve dos transportes agora. Aumentou quase 9% o diesel agora. Vamos ter greve. Mas isso aí isso é uma tentativa de frustrar a eleição ou reeleição do presidente Bolsonaro. Não sei se a Petrobras está aparelhada, se talvez alguém dentro da Petrobras esteja com saudade dos tempos antigos em que a Petrobras era controlada e as propinas podiam rolar livremente, não sei.
do que poderia estar acontecendo. Por que está acontecendo isso? O lucro da Petrobras no primeiro trimestre foi 44 bilhões, pelo que eu vi. Quer dizer, agora, por outro lado, hoje eu vi o noticiário dizendo que o diesel aumentou 8%, mas que mesmo assim ainda está defasado em relação ao mercado internacional. Aí não sei quem está com razão. Eu vi, inclusive, investidor falando isso, né? Investidor numa entrevista da Bandeirantes, dizendo, sustentando que a Petrobras, perdão, tinha que ser livre sem interferência do governo federal. Na verdade, existe uma lei desde 2017 que retirou do Poder Executivo a interferência da gerência da Petrobras e de qualquer outra estatal de economia mista, né? Então eu vejo que nós estamos vivendo realmente numa encruzilhada. Ou o presidente toma medidas mais drásticas ou os capitais fogem do país. Então, por hora, eu acho que temos que seguir firme acreditando no Poder Executivo, porque ele estrategicamente sabe o que faz. O meu filho, que é o meu assessor de TI, trabalha com computador, TI, informática, etc., ele acabou de me dizer antes da nossa live que muitos já estão tirando, muitos advogados e tal já estão tirando seus bens do país, com medo do que pode vir por aí. Né? Professor, o núcleo da nossa live, exercício ilegal de profissão, artigo 282, não contempla a advocacia. Por que temos tantos bacharéis sendo submetidos ao constrangimento das prisões ilegais? Interesses da OAB. Em pressionar os bacharéis. Não quer dar a carteira para o bacharel e quer perseguir o bacharel. Né? Essa soberba me leva a crer que o ativismo judicial praticado em 2011, naquele RE 603-583, onde se discutiu tudo, menos o núcleo das leis ali abordadas com relação à constitucionalidade ou não do exame da OAB. E isto, professor, tem um outro revés. Transcendência dos motivos determinantes. Quem é que não gosta, quem é que não se apaixona por uma expressão dessa de origem do ministro Roberto Barroso? Ele transcende aos motivos determinados na peça exordial, que discutiu a questão do exame, e veio para dentro dos autos com uma nova roupagem do ativismo daquela decisão, quando o ministro Marco Aurélio, como relator, né, ele no início da oratória dele, início do voto condutor, ele disse, né, numa entrevista, quando naquele plenário eletrônico, eles colocaram lá dizendo que o STF vai se debruçar e vai decidir a matéria, doa a quem doer. Eu nunca me esqueço da frase que ele disse. E quando iniciou a sessão... iniciou a sessão, naquela ocasião, o voto dele estava caminhando no sentido de terminar com o exame. Nós estávamos lá. E aí, nos bastidores, aconteceu algo muito, muito estranho. Muito, 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 muito estranho. O intervalo que era para durar 10 minutos, durou quase 1h30. Né? E ali aconteceu o inacreditável, né? Aquilo que nós enxergávamos como o verdadeiro baluarte da constitucionalidade, da inconstitucionalidade da prova, né? que automaticamente estava revestido aí de tantas ilicitudes. A primeira ilicitude ser submetida a uma lei fraudada no Congresso Nacional. Segundo, sancionada por uma assinatura fraudada pelo presidente da República, Itamar Franco. E terceiro, porque ofendeu garantias e direitos fundamentais que jamais poderiam ser retirados, uma vez que está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, que são nenhuma emenda à Constituição poderia ser editada no sentido de suprir garantias e direitos fundamentais, o que dirá uma lei dessa natureza. Então, diante de tudo isso, essa penalidade, esses crimes praticados, até quando temos que conviver com isso, professor? Aí vamos ver até quando que continua essa briga. Decreto 1191. Aí, doutora Léo. Participação está grande aí dos internautas. Sim, veja, sim. O problema realmente temos que continuar lutando, não podemos desistir da luta,
porque a vida é luta sempre, né? E desistir da luta é permitir que eles façam o que querem. Doutora Léo. Eu estava acompanhando aqui, né, as perguntas e comentários. Teve um doutor que perguntou para o doutor Fernando: doutor Fernando, o que está escrito no seu diploma? Alice, a doutora Alice perguntou. Pois Não, é, foi o doutor. como eu já falei, Rui Barbosa já dizia: terminado o curso, ou você é um advogado pronto para. É um absurdo dizer que você termina um curso de 5 anos, é aprovado, né, por um curso fiscalizado pelo MEC, né, e depois você não pode exercer a profissão para a qual você se qualificou. Então o diploma não serve para nada. É melhor deixar todo mundo ter aula de direito na escola, como é que se chama? Escola da OAB, né? Como nós temos aqui, nós temos a escola da OAB, no anexo no prédio da OAB lá atrás, é uma escolinha da OAB. É isso que eles querem, tomar conta de todas as faculdades. Ele perguntou o que é que está escrito no seu diploma. Está escrito Ciências Jurídicas e Sociais, bacharel em Direito. O que é que está escrito? Me dá um minuto, eu vou olhar, está no meu diploma ali, eu vou tirar a dúvida, está bem ali na parede. Só um minuto. Vai lá, professor, vai lá. Pega lá, professor. Porque, na realidade, todos são bacharéis em Direito, não tem nenhum diploma escrito advogado, e desde o decreto imperial, forma advogado, não forma outra coisa. De bacharel em Direito. Professor Dr. Lourenço do Vale Paiva, diretor da Faculdade de Direito, tendo presente o termo de colação de grau de bacharel em Direito conferido no dia 23 de dezembro de 66, a Fernando Machado da Silva Lima, natural de Belém, Estado do Pará, nascido em 21 de outubro de 42, filho de João Francisco e Maria Tereza, mandei passar-lhe, em virtude da autoridade que me confere o regimento da faculdade, este diploma, a fim de que possa exercer a profissão nos Estados Unidos do Brasil com os direitos e prerrogativas legalmente concedidos. Então, se eu vou receber um diploma para não poder exercer a profissão, né? Como assim? Né? Então, veja só, o governo que saiu contratou enfermeiros cubanos para trabalharem como médicos aqui no Brasil. Não precisava nem estudar numa faculdade brasileira. Eles vinham de Cuba, supostamente advogados, né? E eram remunerados pelo governo brasileiro, sendo que 80% da remuneração ia para Cuba e 20% ficava para os médicos. Médico exercendo uma profissão que é crime exercer sem qualificação. Qual era a qualificação que esses médicos cubanos tinham para poder exercer a medicina no Brasil? Aí eles estavam no artigo 282, né? Sem formação, exercendo a profissão. Estava no artigo 282, sim, tá? De exercício ilegal da profissão. Doutor Fernando, desde o diploma 001, desde o decreto imperial, ele forma advogado. O curso de Ciências Jurídicas Sociais ou de bacharel em Direito é o grau. Ele forma o advogado. Dali para frente, o advogado ele vai fazer o que ele tem que fazer. O que cabe agora a nós? Os advogados, verdadeiros advogados que aprenderam a ler, interpretar as leis, as legislações, todo isso do passado, tá? Se unir e exigir o seu direito. O que é que nós podemos fazer? Não é o que a ANB, a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, pode fazer, não é o que o senhor pode fazer, é o que nós unidos podemos fazer, exigir os nossos direitos. Nosso direito, é nosso. Não tem já o juiz com diploma de açougueiro, padeiro, ou e vai fora. Não tem um advogado com a placa do escritório, inclusive daqueles da alta elite, né? Escrito advogado, se ele não tiver o título que atribuiu a ele. O que é o diploma registrado pelo MEC? É a competência. Para poder exercer a profissão, senão para que serve o diploma? Não é escrita.
do diploma que vai dizer que você é advogado. É a tua formação acadêmica que te atribuiu esse título de diploma de advogado ou advogada. Então, vamos lutar pelos nossos direitos. Eu tenho uma coisa só para dizer para o senhor, para concluir aqui. O diploma do senhor foi expedido em 1966, correto? Em 1966, nós tínhamos o quê? O Estatuto Disciplinar que regrou a avaliação enquanto acadêmica, a Lei 4.215/63. Você saía da cadeira acadêmica já com a profissão, porque não é o grau que te confere a profissão. A profissão, ela é nata, ela é advogada e acabou. Tá? Aquilo lá é o grau que te oferiu. A lei de contravenção penal, ela é de 41. Quem foi que atribuiu uma contravenção penal a cada advogado que recebeu essa carteira sem exame? Não é o exame que qualifica, que diz quem é o advogado? Não, o exame é fraude. Então, quem te forneceu aquela carteira, cometeu, então, um crime de contravenção penal, seria isso? Vamos fazer aqui uma aberração jurídica de análise. Seria isso? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós não temos juízo e vamos continuar reclamando. Nós aprendemos uma coisa: manda quem pode e obedece quem tem juízo. O que não está na lei não está no mundo. O que não está na lei, eu não sou obrigada a cumprir. Pois é, uma lei inconstitucional. Aí está o momento de todos os advogados e advogadas se unir. Não está na lei, eu não vou cumprir, é meu direito e eu quero. Tem que haver a união de todos os Exatamente. Porque às vezes a gente vê que não acontece nas redes sociais, que ficam criticando quem está trabalhando em favor dos bacharéis e às vezes está sendo criticado injustamente porque não querem acabar com o exame, porque não estão interessados. O absurdo que eu já vi, né? Acusarem os dirigentes da ANB de estarem interessados em lucro com a venda das carteirinhas da ANB. Olha a que ponto chega a estupidez humana. Né? Mas tem, não só na rede, como tem vídeos gravados de uns determinados, entendeu? Mas tudo isso daí são provas. O senhor já ouviu falar na prova material do crime? Tá? Então é a prova material do crime, tá aí. Agora é assim, olha, eu quero ver qual é a entidade, a associação de classe que está aí lutando pelos seus direitos, que tem suas despesas com ações, que tem as suas despesas fixas, né, de aluguel, luz, água, telefone. Tem o advogado, ele está ali, ele está atuando também no processo, tem as despesas de locomoção. Então, ao invés de ficar falando, o seu cara pálida, que nem diz nosso presidente da Nacional, fazer, por sua vez, venha. Essa pessoa, ela faz um comentário que teve numa live, que logo aquele episódio com a colega de São Paulo, que acabou se jogando no dia do exame. Já aconteceram muitas coisas, já devem ter acontecido. Isso, graças a Deus não aconteceu nada com ela. E no dia da live, eu fiz um comentário que eu disse assim: este só foi mais um dos casos que este caça-níquel, que esse crime tem feito a muitos que tiraram suas vidas, que perderam seus empregos, que estão aí, você entendeu? Com a família destruída, porque é a cobrança, porque ele é o incompetente. Foi nesse sentido que aquele dia ainda eu completei e falei. Mas aquele negócio, né? Você já viu aquela narrativa da esquerda? Eu trago aquilo que me interessa e o resto eu dispenso. Então, essa pessoa também está levando essa narrativa que aquela cidadã de São Paulo é assim, hein? Falou que só foi mais um caso. não foi. Eu só queria dar um recado para esse cidadão. Eu estou nessa luta, o cara pálida, não é de 2017, 2018 que você caiu junto à associação.
Eu estou nessa luta desde lá de 2008, 2009. Tá? Eu sei de muitos casos que, inclusive, de um colega do Dr. Racumim, que se jogou de edifício, tirou a sua vida. Eu citei que aquilo lá foi mais um caso desse crime que é cometido a todos os advogados e advogadas. Tá? Esse mesmo cidadão disse que a 8.906 nunca que vai poder tirar esse exame. Ele xinga todos nós. Ele humilha todos nós. Tá? Isso, quando ele não vai lá e faz um comentário, acho que foi no Jus Navegante, ou de um promotor, né, que ele se intitula como advogado internacional. Mas ele vem no YouTube e xinga todos nós que nós não somos advogados, que nós somos uns imbecis, que nós somos uns idiotas, e vai afora. Então, assim, olha, eu só posso dizer uma coisa. É a nossa união, de todos. A associação está aí lutando pelo direito de todos. Se ela está fazendo as carteiras de identidade civil associativa e não funcional, como ele próprio fala, ainda não autoriza a advocacia, porque não pode autorizar por enquanto. Não pode. Mas a nossa finalidade... Por causa desse impedimento, desse artigo 8º do provimento, tá? Que isso daí tudo nós temos que buscar o nosso direito, porque nós sabemos que provimento é um ato de concurso público, para investir de concurso público. Haja vista que teve juíza que deu esse despacho, inclusive, dizendo que era concurso público. Então, vamos nos unir, vamos buscar o nosso direito, que não está na lei. Eu não tenho que cumprir, que não está na lei. Então, vamos nos unir, porque essas carteirinhas, ela não é funcional, como essa pessoa fala para ir na delegacia, tentar atender um preso, falar para o delegado com essa carteira na mão... Que vai ficar preso. Ele tem a profissão dele de advogado, com o número do diploma dele, que atribuiu ele a profissão de advogado. A profissão. Doutora Léo, deixa eu só fazer uma emenda nesse aspecto. Se a Lei 12.605, no artigo 1º, estabelece que todos os diplomas universitários devem ser emitidos contendo a flexão de gênero do formato... De gênero, advogado ou advogada? A profissão e o grau. E essa lei não está sendo cumprida, professor Fernando. Então, nós estamos diante de outro crime. Não cumpre a Constituição porque vai cumprir uma lei. Pois é, então aqui o doutor João Horácio Casale de Porto Alegre está dizendo, afirmando, e eu gostaria de saber se o senhor concorda com isso. Sim, doutores, quem está praticando fraude são os dirigentes da extinta desde novembro de 1991. Aí vem uma outra pergunta, professor. Uma outra pergunta. De 1991 até 1994, como eles estão dizendo que foi criado o Estatuto, a emissão das carteiras naquele período era um ato legal? Não, se não existia, né? Se não existia... Então temos que pedir, e se ela não existia, nós temos que pedir a devolução de todas as anuidades que nós pagamos nesse período todo. Viu só? Então ainda bem que eu não pago mais anuidade. Depois que eu completei 70 anos, pelo menos parei de pagar anuidade. Pelo menos isso. Muito bom. Professor Fernando. Só um minutinho, doutor Carlos, só complementar uma coisa. A Lei 12.605, de 2012, no artigo 1º e 2º, ela diz o seguinte, no artigo 1º, né, que os diplomas têm que ser emitidos contendo a sua profissão, gênero e grau obtido. O grau, nós sabemos que é o bacharel em Direito, né, que é o curso que nós oferimos nas cadeiras acadêmicas. A profissão, sabemos que ele é de advogado e advogada. Né, o gênero, masculino, feminino, e vai afora. Agora, me diz uma coisa, a lei, ela está incidindo num crime, eu sempre digo isso, a lei sancionada tem que ser cumprida, sim, mas não é essa lei que tira o direito de todos ser advogados e advogadas. Por quê? Porque senão só é advogado aqueles que vieram a partir de 2012? Não. O diploma está escrito a mesma coisa desde o 001. Então, todos somos advogados e advogadas, sim, independente da... Tem que cumprir, sim. Depois da criação, tem que cumprir. Mas é através dos nossos diplomas. O professor acabou de ler.
o diploma dele não está escrito advogado, mas está escrito que é para ele exercer a o quê? profissão. A Para que serve o profissão. diploma? A Olha, profissão. antes da Aquele criação... artigo 8º Só é um o pouquinho, doutor, só um pouquinho. Só um pouquinho, deixa eu... diga, Antes doutor. antes da criação das faculdades de direito no Brasil, os advogados eram chamados rábulas. Eles começavam a trabalhar e etc. O meu avô, ele fez o curso, foi um dos primeiros... Eu tenho uma foto onde eles aparecem, assim, é uma foto assim, de um grupo, 10 pessoas. Eram os alunos da antiga faculdade de Direito. Meu avô se formou em 1909 ou 1910, uma coisa assim, mais ou menos. E o meu bisavô já era advogado também, mas advogado desses também, advogado que exercia a profissão, estudou na França, etc., e veio exercer a profissão, porque não havia a regulamentação da profissão, não era exercer, não havia como fazer uma faculdade. Então, os primeiros que fizeram foram esses já no século XX. No século XX, fizeram faculdade de Direito. E como eu, lembrando, nos anos 60 já havia essa doutrinação. Olha, temos que criar um exame da UAB, porque senão as faculdades não prestam e etc. Já vem desde os anos 60. Doutor Fernando, só um minutinho, Carlos. Doutor Fernando, nós falamos assim, olha, mas nós temos que regulamentar a profissão. A profissão, ela não nasce a partir... a faculdade, ela não tem todo um procedimento. Primeiro, ela precisa ser autorizada pela competência. Pelo MEC. Após ela ser autorizada pela competência, ela tem o segundo passo, que é o reconhecimento. Quando ela tem o reconhecimento, não está regulamentada a profissão? Pois é, o MEC vai fiscalizar. É o MEC que regulamenta a profissão. O conselho, a associação de classe, é para ela inscrever e fiscalizar apenas, mais nada. Deixa o professor Fernando concluir. As profissões poderiam ser fiscalizadas pelo MEC, mas ele delegou esta competência às autarquias profissionais, que a OAB diz que não é autarquia, mas as autarquias profissionais exercem um serviço público, fiscalizando o exercício profissional, e deveria ser só isso. Não poderiam substituir o diploma, substituir o ensino universitário, que já é fiscalizado pelo MEC. As autarquias profissionais, como a OAB, medicina, etc., têm a função de fiscalizar o exercício profissional dentro da lei, etc. Né? Eu lembro que em um dos países latino-americanos houve um golpe de Estado e o ditador fechou a OAB de lá. Acabou com a OAB, não lembro qual foi, mas ele acabou com a OAB, o nome não era esse, logicamente, né? Ordem, não sei do que. E acabou, e aí o governo passou a fiscalizar a profissão de advogado, né? Porque o advogado exerce uma função pública, atuando junto aos tribunais. Ainda tem mais, veja bem, o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica, que permitia que qualquer cidadão, qualquer pessoa, se defendesse seus direitos. Não precisava contratar advogado, só contrataria advogado se quisesse. Nos Estados Unidos, isso está em vigor. Eu acho que até hoje. Na Inglaterra também. Lembra o caso do Caryl Chessman, que foi um caso famoso, que foi condenado à pena de morte? Ele fez a sua própria defesa, escreveu vários livros, etc. O Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica e até hoje não cumpre. Exige o advogado. Eu não posso entrar na justiça, eu tenho que contratar um advogado. A única exceção é a Justiça do Trabalho. E até essa, a OAB, há muito tempo que está tentando terminar. Está tentando que seja exigida a presença do advogado para o trabalhador poder fazer uma reclamação na Justiça do Trabalho. Tá? Naturalmente, interesses corporativos. Interesses corporativos. Não é isso?
Exatamente, e por esta razão, professora, a OAB também só consta na Constituição Federal porque em 1988 ela ainda pertencia aos quadros do Poder Judiciário, como uma autarquia. Portanto, a partir de 1991, ela deveria ter sido retirada da Constituição Federal e não lá permanecer como órgão de participação dos concursos, entre outras coisas. Isso também é uma aberração, professor. E o 5º Constitucional é criticado também, porque é um instrumento pelo qual a OAB influencia demais os tribunais, né? O 5º Constitucional. A quinta parte de qualquer tribunal no país tem que ser... E aliás, né, nós temos exemplos de ministros do Supremo que colocaram filhos, etc., nos tribunais, pela influência deles, na OAB, etc., né? Existem vários exemplos desses. Doutor Carlos, a OAB, no caso aqui, ela não está exercendo uma função como se fosse de um presidente eleito que indica o ministro? Não, é muito pior. Eles estão querendo, inclusive, derrubar o presidente da República. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte: você acabou de falar do 5º Constitucional. O que ela está fazendo? Nós elegemos algum advogado para assumir algum cargo dentro lá. O que é que o presidente ele não indica o ministro para o STF? O que ela está fazendo no 5º? Pegando os advogados dela, indicando para exercer ela indica uma lista tríplice, por exemplo. Ela foi eleita o quê? Ela compõe os poderes? Não, ela não compõe os poderes. Um decreto revogado está dentro de uma Constituição, ela se ampara dentro do artigo 133, quando fala que o advogado é essencial à justiça, ela se coloca que ela é. Ela não é ela. Ela não faz parte daquilo. A OAB conseguiu colocar essas normas na Constituição de 88. A Constituinte de 88 colocou essas normas na Constituição de 88. Então, ela tem esse... No Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tá? São 30 desembargadores atualmente, se eu não me engano. Então, 6 vagas pertencem à OAB. Aí, vagou um cargo. A OAB forma uma lista tríplice, encaminha ao tribunal. E aí o tribunal escolhe o que ele quiser. E já houve até um tempo aí atrás uma pretensão de que o tribunal fosse obrigado a escolher o primeiro da lista. Ora, bolas, então para que lista tríplice se for obrigatória a escolha do primeiro? Manda logo só um. E nós temos vários casos interessantes aqui. Isso é a mesma coisa dos reitores das universidades, queriam fazer a mesma coisa, não? Aqui o doutor Casale, de Porto Alegre, está perguntando se o MEC é quem regulamenta as profissões, o que está faltando para nós podermos exercer a nossa profissão como advogado? Pois tirar esse poder da OAB. Mas a OAB tem poder, professor? Tem, porque tem toda essa influência, esse aparelhamento todo, junto ao legislativo, junto ao judiciário, junto a políticos, etc. Às vezes até, como está sendo acusado atualmente, eu não quero nem falar porque eu posso ser preso, mas não pode acontecer que juízes tenham muita intimidade com determinados setores não recomendados da sociedade, o crime organizado, o tráfico de drogas, etc. Então, depois, quando eles se tornam juízes, eles naturalmente podem, todos são humanos, né? Alguém pode errar. Então, o juiz que tem essa influência toda da área onde ele atuava, depois que ele se torna juiz, ele pode continuar defendendo esses interesses, né? Exatamente. Professor, o juiz também é humano, também pode errar. Né? Então, a princípio, o exercício ilegal de profissão para quem é diplomado é uma falácia. Sim, com certeza. Professor Fernando Lima, eu sinto tanto ter que encerrar essa live, porque já estamos em 1h14. Meia-noite. 15 para as 10. Então, mas eu sinto tanto... Foi uma satisfação.
Meu Deus do céu, que aula nós sempre temos aí com a sua participação. E o doutor sempre nos engrandece muito com a sua participação, Muito obrigado. com o seu conhecimento, com a sua sabedoria e principalmente a sua lucidez na colocação das leis e, sobretudo, dos princípios constitucionais que aqui se discute e se debate. A sociedade brasileira precisa de mais Fernando Lima. A sociedade precisa de Fernando Lima nos tribunais, né, doutora Léo? E nós precisamos. Então, nós precisamos, infelizmente. Pode falar. Eu peço desculpa por falar demais, talvez seja porque há muitos anos eu já estou fora das faculdades. Eu já me aposentei da faculdade de Direito e já entreguei os cargos nas faculdades particulares onde eu lecionava, né? E então eu estou aposentado, estou cuidando de outros assuntos, então eu falo demais porque é quando eu tenho oportunidade de falar, numa live dessas aí é uma satisfação. Mas a nossa alegria é tê-lo aqui conosco, porque nós sempre aprendemos com o doutor Fernando Lima. Agora eu gostaria, gente, doutora Leonice, só um pouquinho, nós encaminhamos na semana passada um expediente novamente ao chefe de Estado da nação brasileira e não ao Poder Executivo, nos termos do artigo 5º, inciso 34, letra A, que é um direito de petição. E dentro desse direito de petição, eu gostaria de fazer aqui a apresentação dos expedientes que estão lá, e eu gostaria que o professor Fernando Lima nos acompanhasse aqui com essa exposição dos expedientes. Veja, por exemplo, aqui, ó, nós estamos aqui, essas são as representações que foram promovidas pela ANB. Protocoladas. Oi? São muitos, né? São muitas. Então, aqui, ó, essas são. E aqui estão as demandas, né, e o andamento, obviamente, de cada uma. Mas eu gostaria de ir aqui para o final, né, porque aqui no final nós recebemos hoje a Presidência da República, Gabinete Pessoal da Presidência da República. Encaminhada subchefia de assuntos jurídicos, por meio Isso. do ofício. Vai esperar agora um parecer. Aqui, a criação de autarquia federal como nova entidade representativa dos advogados. Esse foi o tema. A ANB. Então, mas eu não quero falar isso agora, professor. Então, diz assim, senhor presidente, acusamos o recebimento do requerimento sem número, protocolado em dia tal, dirigido ao senhor presidente da República, elencando ao final do expediente medidas a serem tomadas relacionadas à criação de autarquia federal para instalação gradativa de nova entidade representativa dos advogados, bem como anexa documentos correlatos. Pela natureza do assunto, informamos que os referidos documentos foram encaminhados à Subchefia de Assuntos Jurídicos, à Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio do ofício tal. Assina. Então, professor, eu penso, salvo o melhor juízo, está na hora de nós criarmos um novo paradigma diante de toda essa situação que está aí. Muito bom. Vamos ver qual vai ser o parecer. Ótimo, maravilha. Professor, mais uma vez, para as suas considerações no encerramento da live. Não, ainda acho que não temos mais nada a dizer, apenas que é uma satisfação participar desse debate. Esta luta já está bem antiga, né? Mas se nós não tivermos objetivo na vida, nós vamos fazer o quê? Nós temos que ter os objetivos. E ter a amizade das pessoas que reconhecem o nosso trabalho já é suficiente para ficarmos satisfeitos com isso, né? Perfeito. Bom. Honrados com a sua participação e sua presença, professora. Doutora muito Leonice, com as suas considerações. Ótimo. Para as suas considerações, para finalizar. É sempre um prazer imenso, doutor Fernando Lima, estar falando com o doutor, dialogando, colocando nossos conhecimentos, né, na área do direito, no jurídico, e mais uma vez conseguimos aqui mostrar que não existe crime de exercício ilegal da profissão no 282 do Código Penal e muito menos na contravenção penal, né, na lei de contravenção penal. Então, não cabe nenhum e nem o outro, não existe exercício legal da profissão dos advogados e advogadas. Invistam. Bacharel, bacharela é grau.
Doutor Fernando Lima nos deu a honra de ler o que está escrito no diploma dele de 1966. Eu quero que o senhor me mande, por favor. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Doutor Fernando, eu quero uma cópia no meu e-mail. Tá bom. Porque eu vou guardar, vai ser o segundo que eu vou ter. Eu quero agradecer a todos, desejar a todos uma ótima semana, que Deus os abençoe a todos, e vamos nos unir, a ANB, a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, porque é, sim, uma nova era de advogados, que estão se pautando pelo direito, pela justiça, tá? Pela justiça. Então, vamos nos unir. Uma boa semana, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Se não doutora Leonice, se não tivermos o apoio dos bacharéis, né, quem vai nos apoiar? Todos advogados e advogadas não inscritos. Também. Isso aí. Então tá, muito obrigado mais uma vez à doutora Léo, sempre engrandecendo esse debate, ao doutor Fernando Lima, e aos nossos queridos internautas. Se gostaram, por favor, compartilhem, dê o seu joinha, que é muito importante para nós da ANB continuarmos cada vez mais com as nossas atividades. Eu só gostaria de fazer um comentário antes de encerrar. Ninguém nos perguntou quais eram as nossas despesas de viajar a Brasília e voltar, de viajar a São Paulo e voltar, de 1912 até 2020, de 2012 até 2020. Ninguém perguntou. Então, quem dera se carteira desse lucro, quem dera, né? Mas, enfim, isso é um debate que eu não quero entrar porque é mesquinharia. Então, eu deixo ele se quebrar por conta disso. Eu quero deixar externado aqui os nossos queridos internautas que sempre nos honram com a participação, e é muito gratificante quando você pode ter essa legião de operadores do direito nos acompanhando todas as segundas-feiras em nossas lives. Muito obrigado, muito boa noite, que Deus os abençoe. Pedimos mais uma vez o restabelecimento da saúde da nossa presidente de Pernambuco, a doutora Kátia Maria Oliveira Cavalcante, para que Deus conceda o benefício da saúde. Muito boa noite, um grande abraço, obrigado por todos e até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.